Práticas sexuais e sensualidades nas igrejas. Os pastores se sentem agora no direito de depilarem as irmãs na hora do culto, de ensinar posições sexuais na hora do culto e também fazer a unção do pinto. Um irmão se deita e o pastor se deita com o bumbum em cima do pinto do irmão para ungir o pintinho dele, né? Então é isso que está acontecendo. É um absurdo, mas estão usando a Bíblia para fazer o que querem. E, com a Bíblia na mão, todo mundo acredita. E as pessoas viram massa de manobra. Vendo esse vídeo no canal Motivado com Deus, me senti motivado para mostrar para você o que estão fazendo da palavra de Deus, o que estão dizendo que é de Deus nos cultos. Então é isso. Bora para esse vídeo. Você realmente acha que já viu de tudo? Então se prepare, porque o que vou te mostrar vai te deixar de queixo caído. Fiz um vídeo que revela algo que beira o inacreditável. Em pleno culto, um pastor foi flagrado realizando um ato que chamou de profético, mas que gerou uma verdadeira revolta. E o que é pior, está se tornando cada vez mais comum em algumas igrejas. Imagine o seguinte: no meio de um culto, um líder realiza uma prática controversa, e a confusão é tanta que até parece um pesadelo. O que estamos vendo é um comportamento distorcido que vai contra os princípios da fé cristã e coloca em xeque a integridade da igreja. Não dá para acreditar, mas é a realidade que estamos vivendo. Hoje trago uma reflexão sobre a grave crise que estamos enfrentando dentro das igrejas. A quantidade de pastores e profetas que dividem opiniões é impressionante. Falsos profetas ou líderes verdadeiros. E enquanto isso, cenas como essa se repetem, nos afastando da verdadeira mensagem de Jesus. Assista ao vídeo, comente o que você acha e se prepare para discutir um dos maiores desafios espirituais do nosso tempo. O que está acontecendo dentro da igreja e onde isso vai parar? Vamos refletir juntos. Once. Coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar, que tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! Parar de filmar isso, vou parar. Não é apenas na hora do culto. É, na verdade, na tribuna da igreja, nas coreografias, é na liturgia do culto, é através dos pastores. O que está acontecendo com a igreja no século XXI? Você pergunta por que o pastor Frank Lima, ao invés de anunciar somente as boas novas da salvação, fica denunciando essas coisas. Primeiro, é porque o evangelho, cada vez que você denuncia as coisas erradas, você está mostrando o que é certo. Quando você mostra o que é certo, você denuncia as coisas erradas. Mas quando a gente mostra o que é errado, denunciando o que é errado e revelando as coisas que é certo, nós não somos juízes. E na hora que a gente mostra o evangelho correto, não devemos ser intolerantes com as pessoas. Estamos apenas apontando o verdadeiro caminho que é o Messias, João 14:6, e mostrando que o que está acontecendo aí não deve te enganar. Ainda bem que existiu a imprensa, ainda bem que existe a mídia com uma via dupla, para poder você ver o que é certo e o que é errado. Meus queridos, através
dos séculos, os homens perceberam que a maioria das pessoas gostam de líderes, gostam de serem guiados por outros, liderados por outros. E cheios de más intenções, a maioria desses líderes procuram apoio, procuram ter uma base para poder fazer isso. E aí, eles sabem que obtendo dinheiro é possível. Mas uma das bases que são grandes, que é um dos pilares do sistema, que faz o sistema funcionar, é a Bíblia. Ele sabe que com a Bíblia ele pode induzir as pessoas a fazer o que ele quer. É essa mensagem que tem no filme de Denzel Washington, que é O Livro de Eli. O vilão do filme diz: com esse livro, com a Bíblia, eu posso controlar os homens, eles me obedecerão, eu dominarei eles e eles farão o que eu quero. Que insinuação apetitosa para adúlteros, promíscuos, prostitutos e malignos homens, usar a Bíblia para satisfazer os seus desejos carnais, as suas obscenidades, as suas promiscuidades, a sua sede insaciável de sexo e de sensualidade e de prostituição. Ora, a igreja ela está cheia de ex isso, ex aquilo, ex adúltero, ex promíscuo, ex prostituto, e essas pessoas encontram guarida na igreja, e essas pessoas não mudam. Elas apenas se moldam pelo que é conveniente ou pela fé que estão professando. Elas se seguram o seu veneno, mas não tem jeito, daqui a pouco começa a destilar o veneno e se alguém lhe perguntar, ele dirá: não posso negar a minha natureza, eu sou assim mesmo. Então, meus queridos, o que acontece? As práticas sexuais nas igrejas, elas continuam. Os líderes, eles sabem que terão o maior respeito de toda a igreja, que eles serão acreditados pela igreja. Ainda se alguns não concordarem, a maioria esmagadora ficará contra aquela pessoa. Então o que acontece? Existem algumas igrejas na África, nos Estados Unidos e alguma pelo Brasil. Tem um pastor na África que ele teve uma suposta revelação que as moças que não estavam casando precisavam de um ritual. E Deus revelou que era para levá-las à beira da praia para fazer aquele ritual. Então, o ritual da lambidinha. Então ele fez uma fileira de moça na beira da praia, todas de 4, para ele dar uma lambidinha no bumbum delas, para poder elas casarem. E tem esse vídeo circulando na internet. E esse ungido de Deus fez isso porque Deus revelou. O Deus da carnalidade, né? O Deus da prostituição, certamente, né? Tem a unção do abraço. Tem uns que eles têm a unção do abraço. Eles gostariam de apertar os seios das mulheres contra os deles. Gostaria de, cheirar, beijar os pescoços das mulheres, abraçá-las. Ter esse contato íntimo, porque dança é uma intimidade. O abraço também é uma coisa íntima. Então, tem a unção do abraço, porque Deus mandou. Eu lembro, repito aqui, que eu estava na cidade de Iguatu, e uma vez o Senhor me mandou abraçar uma senhora. E eu peguei nos ombros dela e encostei assim a minha cabeça, como um filho faz com a mãe. E ela chorou. E ela estava com a barriga grande, estava grávida. E ela disse que estava viúva. Naqueles dias o esposo tinha morrido, ela tinha ficado grávida e ela estava muito triste e tinha pedido um abraço a Deus. Mas o que a galera faz com a unção do abraço não é isso. Mas tudo vale, porque é revelação de Deus e qualquer coisa todo mundo recebe, os irmãos recebem com maior facilidade. Não vai conferir pela Escritura e não tem um espírito para discernir essas coisas. Isso acontece o tempo todo. A minha mãe tinha mais de 60 anos e disse: filho, eu vou casar novamente. Eu falei: mãe, primeira coisa, mamãe merece. Mamãe sempre foi esposa de um homem só, sempre foi fiel, uma serva de Deus. Então se mamãe deseja casar, seja feliz. E eu perguntei a ela: mamãe tem certeza mesmo disso? Ela disse: tenho, meu filho. 3 pessoas profetizaram e disseram que eu posso me casar. E aí ela casou. Com poucos dias ela falou: eu não me casei, eu me encaguei. Eu me divorciei. O casamento não deu certo.
Eu nem perguntei pelas pessoas. E aí, mãe, as pessoas? Não, não. Está cheio nas igrejas, infelizmente. Não era para ser assim, né? Mas não são revelações, né? E o teste do sofá gospel? Muitos pregadores de Camboriú, né? Eles tinham o costume, vários pregadores, o teste do sofá evangélico. Eles viam uma mocinha, uma cantora, cantando, querendo cantar na festa em Camboriú ou em alguma cidade, e dizia, olha, eu posso fazer a tua agenda em Camboriú para você cantar em Camboriú. Você só tem que abrir os bracinhos e as perninhas, né? O teste do sofá. Então, fazendo isso, eles chegaram a estuprarem pessoas. E se você quiser saber disso, procura o meu vídeo de pastores que fizeram isso. Eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto aqui no canal. Que absurdo, né? E quando a gente fala isso, tem gente que diz, não fala esse tipo de coisa, não. Se você não quer que fale, você faz parte do problema. Você quer que continue o problema acontecendo. Que as pessoas continuem sofrendo esse tipo de coisa. Que isso continue rolando na igreja que você diz que é de Jesus. Não é de Jesus. O povo de Jesus não faz isso. E se tiver alguma coisa no meio, quem serve ao Criador não quer isso no meio. Quer que denuncie, que seja revelado e que as pessoas se consertam, então saiam do meio. Seria isso, né? Anciãos dos testemunhas de Jeová, muitos deles pedófilos, com a prática de andar com garoto. E isso acontece, né? Mas as pessoas que usam a Bíblia acima de qualquer suspeita, né? Quem fala a verdade igual eu aqui, quem fala a verdade, eu pregava nos púlpitos, pregava no templo, dirigi campo de trabalho, mas vi que o importante era amar a Deus e o próximo e ajudar o meu próximo. E fiz o que eu pude. Mas o sistema não dá para aproveitar. O sistema ele funciona, mas o sistema ele ampara esse tipo de gente. Eu digo para vocês que a convenção que eu faço parte, que eu fiz parte, deixei de fazer parte, havia pessoas pregando contra o homossexualismo, mas eles mesmos eram, e diziam, mexa comigo para ver o que acontece. Mexer comigo o caldo engrossa. Mas eles estavam lá. Havia líderes também, adúlteros. Cada cidade que chegava ficava com mais de uma mulher. Fora a esposa dele, né? Arranjava amantes, né? Eu não vou citar nomes completos aqui, mas um senhor chamado Israel. Eu era pastor em Catarina e ele era pastor em Iguatu. E aí os pastores diziam, esse cara, para todo lugar que vai, arranja mais de um amante. Mas diz que se mexer com ele, ele vai para a igreja Canaã do pastor Jessegóis. Mas ninguém mexe com ele, porque ele é irmão de uma potência da CPAD, né? Ele é irmão do Timóteo Ramos de Oliveira, lá da CPAD, que é poderoso lá no dinheiro, então ninguém mexe com esse cara. Então você vê, imagina as igrejas lideradas por esse tipo, hein? Que tem sempre um alvo lá no meio da igreja, alguma pessoa que esse líder vai querer fisgar, né? Que vai querer estragar essa alma, essa vida, porque são simplesmente ratos de púlpitos, malignos homens, em busca de prostituição, mas usando a Bíblia e todo mundo respeitando, né? Respeitando. Já são anciãos, já são velhos, muitos deles, né? Enfim, lá na África também a igreja de um líder lá, na África, ele recebeu uma revelação de Deus que tinha de ungir os pintos dos irmãos, dos homens negros. Imagina o tamanho, como é que não vai ficar, né? Porque geralmente os negros são bem dotados. E agora ele fazia unção, massageando os pintinhos deles para crescerem mais. Eu acho que a unção foi errada, essa revelação foi errada. Na verdade, era para fazer isso no Japão ou na China, que lá o bilauzinho é menor. Mas na África, pô, de que tamanho vai ficar, meu irmão? Do macarrão? Pois é. Pois veio, não, mas está usando a Bíblia e as pessoas acreditam, né? E aqui no Brasil é pior. Aqui no Brasil a coisa é mais complicada, porque aqui eles adulteram a palavra dizendo que Deus está querendo tudo que as pessoas têm, né? Nas campanhas, o pastor deputado Marco Feliciano, o homem da moral, o homem da família, o homem dos direitos humanos, ele queria de oferta, pedia cartão de crédito com senha, motos, objetos, andou com lençóis, pedindo para as pessoas doarem tudo, porque Deus
quer das pessoas isso. E é mentira sua, senhor deputado pastor Marco Feliciano. Paulo falou para os atenienses que o Criador dos céus e da terra não requer nada de nossas mãos. Ele do nada fez tudo pelo poder da palavra, nos sustenta pelo fôlego do nosso nariz e nem habita em templo feito por mãos humanas. Então, eu tenho certeza que a maior prostituição que existe para o Criador, a maior não, a prostituição que existe para o Criador é deturpar a sua palavra, é colocar outras coisas no lugar de Deus, do Criador, colocar um Deus que fica pedindo que as pessoas deem tudo. Na verdade, o Deus que eu conheço, através de seu Filho, pede que amemos ao Criador e amemos o próximo, que para ajudar, devemos ajudar o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, os carentes, e não prática de prostituições. O canal Motivado com Deus, eu estava vendo esse vídeo aqui, um vídeo que mostra, depois eu vou mostrar mais claramente em outro vídeo. Tem uma unção de um pastor que Deus mandou ele depilar as irmãs na hora do culto. Elas ir lá, tirar a calcinha e ele fazer uma depilação, pegar um lençol e ficar tirando os pelos públicos lá. Tem a unção do pinto também, o cara se deitar, o pastor se deitar em cima do homem, com o bumbum em cima do pinto do cara, que é para aumentar mais. E todo esse tipo de unção. Tem a unção na hora do culto lá, a unção da prática, ensinar como fazer sexo, fazer as posições na hora do culto. Até onde chegamos? Até onde as pessoas usam a Bíblia? Com aquele viés de, não, a Bíblia qualquer um pode interpretar. Não é verdade. A Bíblia ela tem a hermenêutica, a ciência da interpretação para interpretar os textos direito, e ela tem a exegese, a forma de aplicar direito. Isso é libertinagem, isso é pecado, isso é prostituição, isso é o mundo dentro da igreja, isso é uma perdição, isso é uma falta de vergonha, principalmente para esses safados que ficam milionários tirando tudo que a pobreza tem, que as pessoas têm, dizendo que Deus está querendo até o seu último centavo e que Deus vai abençoar. Não, não vai abençoar. Deus não vai abençoar as pessoas que estão enricando esses crápulas, esses vampiros, esses caciques do diabo. Não. O Pai vai abençoar aquele que ajudar o seu próximo carente, os que puderem, os que não puderem, é para ser ajudado pelos que puderem.